Turma, então, boa noite para todo mundo. Quem está em casa, quem está aqui na sala, vamos dar andamento ao que a gente estava falando na semana passada. E nós falamos muito a respeito dos planos de manutenção preventiva, né? Falamos sobre a manutenção preventiva em vários aspectos diferentes. E hoje, eu mostrei para vocês essa tabela aí, esse slide, né? Mostrando um plano de manutenção preventiva de uma máquina. Então, turma, o que nós temos de informação aí? Nós temos o seguinte: eu tenho um plano de preventivo bem completo, nesse caso, né? Com todos os indicativos do que eu preciso fazer na vida útil dessa máquina, de forma preventiva. Inclusive, ele coloca para nós o que eu tenho que fazer, ou seja, uma troca, uma substituição, um reaperto, uma verificação do tipo. E eu também tenho algo que seja para inspeção. Por que isso? Turma, dá uma olhadinha aqui. Está falando aqui para mim, ó, quando tornar necessário. Então, o que eu tenho que fazer quando se tornar necessário? Bom, respiro de eixo, inspecionar bateria, purgar ar do cilindro telescópico da lança, inspecionar a lança e chassi, testar disjuntor, limpar e substituir a tampa de pressão do sistema de arrefecimento. Então, eu tenho uma série de itens aqui, turma, que não tem o quê? Uma periodicidade definida. Certo? Pode acontecer isso num plano de manutenção? Pode. Agora, como que a gente cerca isso, quando eu tenho esse tipo de situação? Bom, o que ele pede para eu fazer a cada 100 horas de serviço? A cada 250 horas, a cada 500 horas, daí por diante. Ou seja, esses itens que está aqui, ó, eu consigo, às vezes, colocar dentro da inspeção ou dentro de um plano preventivo, inspecionar elementos dessa natureza. Então, vamos pensar, por exemplo, um amortecedor de um veículo. Qual que é a vida útil do amortecedor? Depende, não depende? Se o carro roda mais em terra ou o carro roda mais em asfalto, eles vão ter tempos de vida útil diferentes, certo? Se eu carrego um peso, se eu carrego um carro mais pesado ou ando com um carro mais leve, vai mudar. Se eu tenho um estilo de direção um pouco mais agressivo ou mais manso, vai mudar. Então, itens onde eu não consigo definir uma periodicidade estabelecida, aí eu parto para esse indicativo. Agora, quando a gente fala em histórico de manutenção, por que um histórico de manutenção é importante? Bom, vamos voltar no exemplo do amortecedor. Às vezes, um amortecedor para mim, eu não sei quanto que ele vai durar. Mas se eu já troquei 1, 2, 3 vezes, e esse tempo de troca é mais ou menos parecido, opa, eu estou estabelecendo o quê? O meu histórico de troca. Aí eu posso incorporar isso no plano de manutenção. Então, para mim, Tiago, uma troca de amortecedor pode ser a cada 60 mil quilômetros. Beleza? Para o Éder, pode ser a cada 30. Considerando, vamos pegar o mesmo veículo, tá? Então, moçada, isso é estruturar um plano de manutenção. É montar um plano de manutenção condizente com uma realidade. Agora, independente do meu regime de funcionamento, bom, eu tenho que verificar ou ajustar, por exemplo, a tensão da corrente da lança a cada 500 horas ou 6 meses. Tranquilo? Independente de qualquer coisa, eu tenho que trocar óleo do motor e filtro a cada 500 horas ou 6 meses. Beleza? Então, isso é importante quando a gente vai estruturar um plano de manutenção por uma determinada aplicação. Tranquilo? Agora,
vamos pensar o seguinte. Como que eu vou elaborar um plano de manutenção preventiva? Como que eu vou fazer isso? Turma, toda e qualquer boa gestão em manutenção vai começar de um plano de preventiva bem feito. E quando eu falo bem feito, é com uma periodicidade de intervalos adequada e com as ações adequadas também. Certo? Lembra que a gente falou em falha potencial e falha funcional? Naquele gráfico, né? Quando a gente está falando em falha potencial, em falha funcional, eu tenho que evitar qual que ocorra? Não é a funcional? Agora, quando a gente fala em preventiva, eu também tenho que evitar a falha potencial. Agora, como que eu vou indicar uma falha potencial? E aí eu preciso conhecer o equipamento. Aí eu preciso conhecer as condições de trabalho daquele equipamento. Certo? Porque a falha potencial, ela é muito difícil de ser identificada no início, a não ser por métodos preditivos, que é o que a gente vai ver na aula da semana, logo depois da nossa primeira prova. A falha potencial é quando ela começa a perder desempenho. A falha começou a acontecer. Só que assim, pode levar um tempo, como ela pode ser de imediato. Mas quando ela começa, o equipamento começa a perder desempenho, você tem a falha potencial. A falha funcional é quando de fato ele para por completo. Isso. Então, moçada, um plano de preventiva vai ser um documento para registrar todas as atividades de manutenção. Preventiva, frequência, periodicidade, localização de equipamentos, materiais e peças que vão ser utilizados e, se possível, os profissionais responsáveis pela execução dessas atividades. Beleza? Ou seja, eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho 2 exemplos de planos preventivos de fabricantes que eu tenho esse nível de detalhamento. Então, quando a gente for estruturar um plano de manutenção, é isso que eu preciso considerar. Beleza? Bom, o ideal, turma, é que eu monte ele, como eu comentei com vocês, no formato de roteiro, uma receitinha de bolo. Ou seja, o mais detalhado possível, mas o mais simplificado na linguagem. Então tem que ser direto. E ele ser simplificado na linguagem e direto não quer dizer simples, não quer dizer engolir informação. Certo? Só que eu não preciso ficar floreando muito o que precisa ser feito, não. Então, um bom plano, turma, ele é forma de roteiro, com as tarefas bem definidas, bem explicadas e bem documentadas de forma clara. Certo? Então, quando isso acontece, eu tenho boas chances de acertar nesse cara aqui. Ó. Ou seja, ter um plano que vai me satisfazer do ponto de vista de manutenção. Porque não adianta nada, turma, eu tenho um puta plano de manutenção. Se quem está precisando interpretar aquele plano tem dificuldade. Então, um bom plano é, se eu, João, Gustavo, Vinícius, qualquer um de nós aqui pegar o plano e ler ele, nós vamos entender a mesma coisa. Certo? Então, nós não podemos ter uma interpretação, ou seja, ele ficar de forma subjetiva. Então, dá lá, inspecionar filtro de ar. Quando que um fio de ar vai estar, por exemplo, saturado? A ponto de trocar. Mas rasgado é diferente de saturado. Rasgado todo mundo vê que está rasgado, certo? Mas e saturado?
como que eu identifico se um filtro está saturado ou não? Não, sujo, se você puser ele agora e ligar a máquina, ele vai sujar. Então, esse tipo de coisa é difícil a gente identificar, entende? Esse tipo de coisa, por exemplo, a saturação de um filtro por sujeira é difícil. Então, muitas vezes, turma, a gente recorre ao sensoriamento, quando eu tenho que fazer algumas identificações para o meu plano preventivo. Então, aquela máquina que eu mostrei para vocês, por exemplo, ela tem um sensorzinho lá na entrada de ar, que ela vai identificar a saturação, por exemplo, do filtro de ar. Sabe como é que ela identifica isso? Pressão negativa. Ou seja, quando ela não consegue mais succionar o ar, porque tem alguma obstrução, no caso, por exemplo, o filtro sujo, entupido quase, né? Ou seja, diminui a sucção, ela entende que o filtro saturou, ela aponta que há necessidade de troca. Mas quando eu não tenho isso, turma, eu tenho que ir por experiência. Aí eu tenho que ir de forma empírica. Certo? Ou então, estabelecer uma periodicidade média. E isso vai ser importante quando a gente estiver falando, de novo, em histórico de manutenção. Tranquilo? Bom, outra coisa. Redução de custo. Por que redução de custo? Turma, uma vez que eu já sei o que eu vou fazer, quando eu vou fazer e quais as peças que eu vou trocar, eu consigo me planejar melhor. Consigo? Consigo, às vezes, antecipar uma compra, comprar mais barato. Consigo planejar o orçamento da manutenção. Diminuo o tempo de funcionário ficar à toa, esperando receber uma ordem de serviço. Diminuo o tempo de deslocamento dentro da unidade, buscando peça, buscando ferramenta, procurando o equipamento onde ele está. Então, tudo isso leva ao melhor planejamento. Turma, onde tem planejamento, tendo a gastar menos, concorda? Então, tudo isso vai me beneficiar com um plano de manutenção preventiva bem estruturado. Ah, mas e se ele estiver ruim? Bom, se ele estiver ruim, já está na frente de um que não existe. Tá? Mas nós estamos aqui, não é para fazer um trem mais ou menos. Nós temos que garantir um bom plano de manutenção, com todos esses aspectos aí. Tranquilo? Pessoal de casa, tranquilo até aqui? Beleza. Então, moçada, principal benefício de um plano de manutenção: reduzir gasto, desperdício, seja com mão de obra, seja de tempo ou seja de materiais. Turma, eu tinha ali na Grosseries, acho que 4 ou 5 elevadores, não era mais, acho que era 6. 6 elevadores mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eles tinham aí por volta de 30 a 35 metros de altura, esses elevadores. E logo que eu entrei lá, esses elevadores, eles tinham, primeiro, periodicidade de manutenção diferente. Foi um negócio que eu identifiquei. Bom, eles eram semelhantes, precisava ter um deles, sim, porque ele trabalhava menos do que os outros 5. Mas os outros 5, não. Os outros 5, eles não tinham por que ter período de manutenção, intervalos de manutenção diferentes. Eram equipamentos extremamente semelhantes uns aos outros. Segundo, todas as peças de reposição desses elevadores, rolamento, bucha, porca, mancal e tudo mais, eram uma medida diferente. Então, eles eram muito parecidos entre si, mas esses itens, rolamento, bucha, mancal e tudo, era diferente. Então, virava uma confusão. Ah, podia cadastrar e melhorar isso? Podia. Mas, além disso, sabe o que eu fiz? Eu unifiquei tudo, passei todos esses elevadores para a mesma medida de rolamento, mancal, bucha, eixo e porca. Todos eles. Então, eu unifiquei o plano, eu unifiquei peças sobressalentes, eu unifiquei que o tempo
que o cara gastava para identificar qual peça que estava no campo montada, e eu melhorei o cadastramento. O plano estava ok. Onde que era o problema? Cadastramento e no físico, né? O que eu tinha de fato no campo. Mas eu só fui enxergar isso à medida que as preventivas foram acontecendo. Por que o cara gasta meia hora para fazer, no outro ele gasta 2 horas? São equipamentos semelhantes, né? Teoricamente, ele teria que gastar meia hora nos dois ou 2 horas nos dois. Não estou nem discutindo qual era o tempo certo, se era meia hora ou 2 horas. Mas não pode ter essa discrepância de um para o outro, para fazer mais ou menos as mesmas coisas. Aí depois eu identifiquei o seguinte: bom, resolvi esse problema, né? Resolvi esse problema, diminuiu a diferença de um equipamento para o outro. Mas o que eu ainda tinha, que eu só identifiquei depois que eu fiz isso? Tempo e mão de obra. Eu tinha 5 mecânicos, então qualquer um dos 5 poderia fazer a preventiva num elevador. Só que eles tinham níveis de identificação e experiência diferentes. Então resolvi isso. Bom, treinei a galera, os menos experientes eu coloquei para fazer inspeção com os mais experientes. Eu fui dimensionando isso, equalizou um pouco mais. Mas depois eu descobri um último problema. E só descobri também, de novo, porque eu tinha um plano de manutenção funcionando. Que era o quê? Acesso. Ou seja, o cara subia num elevador, para passar por de cá, que estava a 3, 4 metros dele, ele tinha que descer 30 metros e depois subir 30 metros do outro lado. No primeiro que o cara subia num pulo, né? No segundo ele já subia mais devagar. No último, parava no meio, dava uma descansada. O que eu fiz? Gastei uma grana e meti passarela em cima. O cara subiu uma vez só. Subiu para um, ele acessava todos os outros lá por cima. Então eu conectei, que a gente chama de cabeça, né? Conectei as cabeças dos elevadores, as plataformas que tinha. Então o cara subiu uma vez para um, ele acessava o segundo, o terceiro, o quarto, tudo por cima do telhado. Não evitava de ficar caminhando em cima de telhado. Risco de quebrar uma telha, o cara descer e diminuir também a quebra de telha, e aí acabava dando problema de goteira, essas coisas. Então, só que eu só consegui chegar todas essas conclusões quando eu fui acompanhando os meus indicadores do plano de manutenção funcionando. Então, turma, eu tenho que dimensionar essas atividades de forma assertiva, tá? Um plano de manutenção, além de tudo isso, ele tem que ser assertivo. Então, vamos lá. O que ele precisa ter? Que serviços vão ser realizados? Quando esses serviços vão ser realizados? Responsáveis pela execução desses serviços, se possível. Agora, posso cadastrar um plano de manutenção sem ter o dono do serviço ainda. Certo? E na hora de fazer a programação desse serviço, aí sim eu defino quem vai executar. Beleza? Outra coisa, o que eu vou precisar para executar? Peça, ferramenta, material, consumível e daí por diante. Quanto tempo eu vou gastar em cada serviço? Ou seja, qual que é a duração que aquela atividade tem que ter? Por que isso é importante? Turma, lembra que foi o primeiro assunto que nós falamos, não foi eficiência? Eficiência global da equipe? Ou seja, se eu não tiver um parâmetro de comparação, qual que é o meu tempo médio de execução? É muito? É pouco? Está condizente? Teve alguma falha? Cara, esse cara, ele sempre gasta 2 horas para fazer a preventiva num elevador. Mas tal dia, ele gastou 4 horas. Por que ele gastou 4 horas? Ele ficou coçando? Porque lá em cima ele encontrou com o operador e ficou batendo papo? Porque ele encontrou uma falha e aí ele corrigiu, mas ele corrigiu dentro do tempo de preventiva dele? Então ele não abriu uma corretiva planejada.
E sim, ele aproveitou que ele já estava lá e corrigiu o problema. Só que ele lançou na mesma ordem de serviço. Por quê? E aí a gente vai investigar o que aconteceu. Ah, mas precisa desse nível de detalhamento? Quanto melhor os indicadores, turma, e depois nós vamos falar em indicador, quanto melhor eu tiver isso, melhor vai ser para eu entender o que está acontecendo. Certo? Vocês que estão na linha de frente, é bom saber, não é? Se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não está? E quando você resolve um problema, você não sabe o que você fez. Pode acontecer? Você sabe que você fez alguma coisa, mas você não sabe o quê. Então, turma, esse tipo de documento é muito bom a gente ter. Beleza? Bom, quanto vai custar cada serviço? Quais os materiais que eu utilizei e que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários? Até aí, tranquilo? Beleza? Bom, então, turma, estou falando aqui que nós estamos atuando em cima aqui, ó, do planejamento e controle da manutenção. O que eu faço aqui dentro? Vou elaborar um plano de manutenção, programar as atividades, emitir a ordem de serviço, distribuir as ordens de serviço para os técnicos de campo. Fez. Então, eu vou alimentar as informações geradas nessa manutenção e trabalhar em cima dos indicadores e relatórios. Então, a condição ideal de manutenção é essa. Funciona? Em muitos lugares, sim. Em muitos lugares, não. Por quê? Falha de elaboração. O plano está incompleto. Certo? Então, eu faço tudo que está no plano e mesmo assim eu continuo tendo quebra. Opa, o que está errado? Meu plano está reduzido em relação ao que precisa, o intervalo entre inspeções está muito extenso, certo? Bom, será que eu estou programando as atividades certo? Gente, eu tenho 5 mecânicos para fazer preventiva. E eu tenho 200 preventivas na semana. Será que esses caras vão dar conta de fazer as 200? Beleza? Então, esse tipo que o Marcos está apontando é importante, turma. O que eu tenho para fazer? Qual o nível de conhecimento da equipe e o que eu tenho de ferramenta à disposição? Junto com o que a produção me libera para fazer, tá? Eu não posso chegar lá e meter a mão na máquina de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Então, será que eu estou tendo falha na programação? Pode acontecer, na hora que eu puxo os planos que estão vencendo a semana, por exemplo, essa semana eu tenho 200 para fazer, 200 manutenções. Semana que vem eu tenho 40. E aí? É uma decisão minha, às vezes, dividir isso? Será que ficar mais uma semana, alguns equipamentos, sem fazer a preventiva, pode ou não? Entendeu? Então, é um tipo de decisão que a gente, às vezes, precisa tomar em manutenção. Porque vai ter semana que vai ter aquele monte de coisa para ser feita. Vai ter semana que não vai ter. Então, eu consigo trabalhar isso em cima da programação. Ordem de serviço, gente. Tem falha? O que vocês acham? Tanto na emissão quanto no retorno dela. Eu já falei para vocês, mas eu já cansei de ver ordem de serviço falando assim, ó, equipamento com defeito. Toma, João, você é um mecânico, resolve lá. A ordem de serviço diz assim, equipamento com defeito. Beleza? Vocês devem ter visto isso. Você vai lá, faz a manutenção e devolve para o PCM falando assim, ó, equipamento foi consertado. Na boa, melhor não ter, tá? Ou seja, o que foi feito? Você pode não saber, às vezes, na hora que você vai para o equipamento, o que fazer. Mas isso no caso de uma corretiva. No caso de uma preventiva, você não pode ir para o equipamento sem saber o que vai ser feito lá, não. Certo? Então, isso é importante. E aí, turma, tudo isso a gente está falando aqui, ó, executar o serviço e preencher essas ordens de serviço.
Isso é imprescindível quando eu falo em manutenção preventiva. Então, turma, dentro da preventiva nós estamos falando de inspeção, pode ser baseada no tempo ou baseada na condição. Então, uma inspeção, ela vai ser sensorial. Certo? A partir do momento que eu realizo uma inspeção instrumentada, o que eu estou tendo? Preditiva, que é o próximo tipo de manutenção que nós vamos ver. Então, quando eu faço uma inspeção sensorial, seja usando visão, tato, olfato ou audição, significa que é uma ação de manutenção preventiva. Lembra lá que naquele plano de manutenção que eu coloquei para vocês, está inspecionar filtro de ar, inspecionar cilindro, inspecionar vazamento e daí por diante? Aí você chega lá e vê. Tem vazamento? Passou o dedo? Não, tá vazando aqui onde tem óleo onde devia estar. Tem sujeira onde não devia. Um filtro, por exemplo, quando ele começa a saturar, o que ele faz? Ele suja por dentro. Então você vai passar o dedão lá, ó, sujou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso é inspecionar de forma preventiva. Posso fazer uma condição baseada, uma ação baseada no tempo. Então é uma substituição ou restauração em intervalo determinado, que é aquilo que a gente comentou. Ó, a cada 500 horas eu troco o filtro de ar. A cada 8.000 horas eu troco o rolamento. A cada 2.000 horas eu lubrifico tal item. Beleza? Então, estou baseando umas ações no tempo. Turma, aí eu não sei a condição que aquilo ali vai estar. Pode estar numa condição muito boa, mas pode estar numa condição muito ruim. Só que, uma vez que eu defini uma preventiva baseada no tempo, não necessariamente, turma, eu tenho que seguir aquela periodicidade pro resto da vida. Cabe a mim fazer um estudo. Opa, posso estender esse tempo ou tenho que diminuir esse tempo? Beleza? O detalhe, baseada na condição. Turma, então, ações preventivas tomadas com base nos resultados de inspeções periódicas. Então, eu estou pegando as duas de cima e juntando essa terceira. Que é o que eu estou falando para vocês. Deixa eu dar um exemplo. Tinha uma máquina, uma extrusora que eu trabalhava com ela, que a gente tinha estabelecido a troca dos rolamentos dela a cada 6 meses. Ela usava 3 rolamentos de rolo. Então, a cada 6 meses a gente trocava. Só que toda vez que tirava esses rolamentos dela com 6 meses, os rolamentos, aparentemente, visualmente, eles estavam zero. Sem risco, sem ponto de incrustação, sem desgaste nas pistas, nos rolos. Então, aparentemente, ele não estava desgastado. Certo? Bom, eu não tinha ferramentas para medir desgaste de rolamento. Então, inspecionando aqueles rolamentos, só que era uma manutenção baseada no tempo, a gente, surgiu uma desconfiança. Vamos aumentar? Vamos. Definimos a próxima troca para 8 meses. Quando eu tirei os próximos com 8 meses, aparentemente estava numa condição boa. Certo? Aparentemente estava numa condição boa. Muito semelhante a com 6 meses. Então, na terceira troca, o que é que nós fizemos? Fizemos com 10 meses. Quando nós montamos com 10 meses, eles já estavam num estado muito crítico de dano, principalmente nas pistas externas. Aí, estabelecemos com 8 meses o critério de troca. Então, nós fomos monitorando a condição daqueles elementos, baseado no tempo que eu estava estabelecendo e com as inspeções que eu fazia naquele equipamento. Agora, como que a gente monitora a condição de rolamento? Vibração é uma. O que mais?
Lá, no caso, eu fazia análise de óleo. Então, quando... O rolamento era tamanho, assim. Ia custar uns 2.500 cada rolamento. Ele era grande. Eu nem lembro a medida dele, mas era tanto assim, ó. Então, quando eu tirei com 6 meses, eu mandei para análise de óleo. Quando eu tirei com 8 meses, eu mandei para fazer a análise de óleo. Quando eu tirei o óleo com 10 meses, eu também mandei. A de 8 meses estava muito semelhante à de 6. A condição da análise de óleo. A de 10, não. A de 10 já estava com uns índices de desgaste muito grande. Então, estabelecemos com 8 meses. Então, a preventiva que antes era de 6, eu ganhei 2 meses em cada troca. Isso ao longo da vida útil de uma máquina. Então, só em troca de rolamento eu gastava quase 7 mil reais numa troca de rolamento, que eu trocava os 3, né? De uma vez. E isso, em médio e longo prazo, há uma economia significativa. Passei a trocar, ao invés de 2 vezes por ano, 2 vezes a cada 2 anos, vamos dizer assim. Né? Ganhei uma margem boa nisso. Sem falar em tempo de máquina parada, né? Em desgaste da manutenção. A gente gastava quase 4 horas para fazer a troca dos rolamentos, até desmontar eixo, desmontar o cárter, sacar esse rolamento, montar de novo. Então, ganha muito tempo aí. Então, turma, vou mostrar agora para vocês 2 planos de manutenção oficiais, para vocês identificarem tudo isso que a gente falou. Então, vamos pegar primeiro o T-Cross aqui. Certo? Se eu for lá no site da Vox, lá para a versão com essa motorização aí, ó, 200 TSI, vou pegar lá a segunda revisão. Toma uma água. Dá uma acordada. Turma, o que eu tenho que identificar? Primeira coisa, qual que é o intervalo dessa manutenção? Beleza. Então, considerando a segunda revisão, né, a ser feita, eu vou fazer com o que acontecer primeiro. Qual que é o tempo estimado de duração dessa revisão? 1h18. Beleza? Bom, se eu for lá e pegar, ó, esses itens, obrigatoriamente, eles têm que ser substituídos. Então, o anel de vedação, o filtro de óleo, óleo do motor e o filtro de combustível. Beleza? Então, o anel de vedação, 1 unidade, filtro de óleo 1, filtro de combustível 1 e o óleo de motor, 4 litros. Beleza? Então, está identificado. Nesse plano, o que eu preciso? Substituir obrigatoriamente. Tranquilo? Bom, esse caso, gente, eu preciso o quê? Identificar se há necessidade de substituição. Dependendo do uso, dependendo das condições de operação, dependendo do jeito de direção e tudo mais, eu posso ter comportamentos diferentes no desgaste desses caras aqui. Beleza? Então, o filtro de ar do motor, de poeira e pólen, fluido do sistema de freio e, se houver, lubrificação do teto solar. Então, está escrito aqui, ó, fluido do sistema de freios, conforme necessidade ou a cada 2 anos. Ah, posso trocar antes? Posso. Mas se eu chegar nos 2 anos e não tiver trocado, tem que trocar. Beleza? Filtro de ar, conforme necessidade ou a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos. Turma, eu troquei no meu com 10. Estava muito sujo. Certo? Então, no meu caso, foi conforme necessidade. Beleza?
Poeira e pólen, conforme a necessidade, ou a cada 30 mil, ou um ano. Certo? E a lubrificação do teto solar. Bom, então, turma, isso aqui é uma troca condicionada. Condicionada a quê? A situação, né? Ao estado daquele componente. Beleza? No caso, se ele tiver num bom estado na primeira revisão, ao tempo. Beleza? Então, tá aí. Então, turma, inspeção. Então, além dos itens obrigatórios de troca, dos itens condicionados, tem os itens obrigatórios a serem inspecionados. Aí vem lá, bateria, compartimento do motor, eixo, farol, fio de pólen, freios, iluminação do veículo e teste funcional, limpador de para-brisa de vidro traseiro, pneu, sistema de arrefecimento, amortecedor de mola, carroceria, pintura, correias, eixos e homocinéticas, para-brisa, parte inferior do veículo, sistema de direção e sistema de escapamento. Pessoal, como que isso aí vai estar? Teoricamente, sim, né? Mas você só vai saber quando inspecionar. Beleza? Então, é uma preventiva que vai indicar o que fazer, quando fazer e o que inspecionar. Porque todos esses itens são itens de desgaste. E esse desgaste vai depender das condições de uso. Beleza? Então, se eu for no manual, vai estar desse jeito aqui, ó. Tem lá o plano de manutenção, aí fala troca de óleo preventiva, fala das condições adversas e das condições normais. Turma, o que está falando as condições adversas? A cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. O que está chamando de condições adversas? Trânsito frequente em estradas ou vias ruins, com alto índice de poeira e sem pavimentação. Trânsito predominantemente em situações com elevado índice de partículas suspensas. Então, principalmente onde eu tenho mineração, indústria cimenteira e siderurgia. Trânsito predominantemente com reboque ou rodagens com carga. Então, moçada, essas três condições, se for comum para mim, o meu desgaste vai ser diferente daquele que roda em condições normais. Então, ele ainda fala, ó, os prazos de verificação e substituição estipulados devem ser rigorosamente seguidos. É admissível uma tolerância para mais de até 1.000 quilômetros nos serviços executados por quilometragem ou até um mês nos executados por tempo. Ou seja, eu tenho uma margem, significa que se ele chegar nos 10 mil, ele vai falhar? Não. Mas se ele chegar nos 10 mil, o que pode acontecer? A chance de falha aumenta. Mas não necessariamente ele vai falhar. Beleza? Isso vale para qualquer item de manutenção, tá? Então não é que chegou a vez de ser executado aquele plano preventivo que eu preciso de fato executar. Eu tenho uma margem de segurança. Porém, uma vez que venceu um plano de manutenção, o ideal é que eu execute ele tão logo seja possível. Tranquilo? Então, turma, isso aqui, ó, é um plano de manutenção que ainda fala para nós, opa, o que eu vou inspecionar? Sistema elétrico, bateria, buzina, iluminação, não sei o que lá. Motor e transmissão, verificar correia, verificar filtro de poeira, verificar motor e componentes, verificar sistema de arrefecimento, sistema de escapamento, transmissão e sistema de acionamento. Beleza? Turma, em relação a chassi, carroceria e daí por diante. Bom, itens de manutenção.
Moçada, tudo isso aqui são itens de desgaste que vai depender das condições de uso. Então, um plano de preventivo, muitas vezes ele serve para a gente identificar a falha potencial. Então, quando eu tenho uma correia que já está com índice de desgaste, já está começando a soltar os componentes internos, um ressecamento da trama dela, opa, substituo, certo? Filtro de ar preto, sujo. Gente, um fio de ar custa o quê? Paralelo desse carro aqui, deve custar uns R$25. Na concessionária eu paguei 40. Por R$40, vale a pena? Tem que se trocar uma vez por ano? Certo? Então, turma, esse tipo de decisão é importante a gente conferir. Entendido? Esse plano aqui? Beleza? Bom, e esse aqui, moçada? Quem já viu um desses caras aí? Você não vale. Vocês têm lá deles? Esse aqui é o 30, se não me engano. Aqui é o 22 ou 20? O daqui? Acho que o daqui é 20, né? O 22 é quadradinho, assim, né? Então o daqui é o 20, que é aquele que tem o cilindro embaixo. Moçada, isso aqui é um compressor. Esse caixotão aqui. Certo? Isso aqui é um compressor de ar. Então, se eu for lá e pegar lá na Atlas Copco, por sinal, muito bom, os compressores da Atlas, parafuso. É um de parafuso. Um desse aqui. Esse aqui, não, né? Depende do tamanho. Mas eu já trabalhei com o GA30. Na época ele foi, acho que 75 mil. É 75. Esse cara aqui, ó, motor. Esse cara aqui, de fato, que é o compressor, ó. Que se chama elemento compressor. Não, esse aqui, se você estiver trabalhando, você passa do lado dele, você não escuta ele funcionar, não. Muito pouco. Muito pouco. Esse aqui é onde você não pode ter contaminação, é excelente. Uma vez, um compressor que eu trabalhava, esse GA30, isso aqui dele, ó, travou. O elemento compressor dele deve ter dado alguma falha de lubrificação, ele travou. Só que estava em garantia. A Atlas foi lá, deu um novo para nós. Aí depois vem a nota fiscal assim, da peça que eles mandaram, né? Apesar de ser garantia, veio o valor. Só o elemento compressor, que é esse aqui, ó, esse número 1 aqui, na época foi 26 mil. 26 conto. Mas é um cara espetacular se ele estiver funcionando. Agora, quem for dar manutenção num cara desse aqui, ou cuidar da manutenção de um compressor desse tipo, gente, pelo amor que vocês têm, a família de vocês, deixa o cara desse aqui dar pau na sua mão, não. Segue a manutenção bonitinha. Eu só fazia manutenção desse cara também com o representante da Atlas, com a própria Atlas, na verdade. Uma vez veio um pessoal da Multiar de Uberlândia, o cara veio aqui, nem as peças ele não tinha. Eu mandei, não deixei nem pôr a mão na máquina. Falei, não, você pode ir embora. Aí fiz reclamação para a Atlas, aí a Atlas de Belo Horizonte passou a me atender. O cara vinha de BH. A Multiar é de Uberlândia. Eles são representantes, né? Eles não são a Atlas propriamente dita. Então, excelente, até dá problema. Tá? Mas, seguindo o plano de manutenção, eu nunca vi... Quer dizer, esse que eu tinha deu pau, mas em 2 dias a Atlas repôs ele, 2, 3 dias, resolveu o problema. Então, sim, foi um caso de exceção, total. Então, turma, isso aqui é um compressor quando a gente estiver falando lá em... Vocês já tiveram máquinas térmicas? Não, né? Mas no 8º período, comigo, provavelmente, vocês vão ter uma disciplina que chama Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Aí a gente vai ver um pouquinho detalhado desses
desses caras aqui. Compressor. Nós vamos passar falando sobre compressor, bastante coisa. Então, turma, isso aqui é um compressor. Se eu for lá no catálogo da Atlas, por exemplo, nas especificações técnicas, tem lá, eles, né, assim, são outros, tem aqui tanto de 7,5, por exemplo, até 13, mas aqui eu peguei só uma parte da tabela. Então, tem o GA18 VSD até o GA30 VSD. VSD significa que ele tem uma velocidade variável. Então, ele ajusta a rotação de acordo com a demanda que você precisa. Quando você precisa de mais ar, ele aumenta a rotação, produz mais ar. Quando você precisa de menos ar, ele reduz a rotação para trabalhar e gastar menos energia. Bom, então tem as especificações aqui, pressão de trabalho, as unidades aqui de volume de ar que ele fornece e daí por diante. E aqui eu tenho os ciclos de funcionamento desses compressores. Certo? Turma, se eu for lá no manual dele, vai estar exatamente isso aqui. Isso aqui eu tirei do próprio manual da Atlas, tá? Então está lá o plano de manutenção para os compressores. Então eu tenho diário, trimestral, 4.000 horas, 8.000 horas e 24.000 horas. Ainda tem o detalhe, trimestral com maior frequência quando funcionar em uma atmosfera poeirenta. 4.000 horas ou anualmente, o que ocorrer primeiro. 8.000 horas ou a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro. E 24.000 horas. Beleza? O que é food grade? Vocês devem usar bastante isso lá. Lubrificante de grau alimentício. O que é lubrificante de grau alimentício? Alguém já ouviu falar isso? Isso aí. Turma, são lubrificantes, graxa, óleo, daí por diante, que, caso ocorra algum vazamento ou alguma coisa do tipo, ele não irá contaminar o produto alimentício. Então, é muito utilizado em indústrias alimentícias, em determinados equipamentos, onde você corre o risco, por exemplo, de vazar um lubrificante para o interior do equipamento e ter contato com o produto. Tá? Então, um lubrificante de grau alimentício, por exemplo, soprador, peletizadora, extrusora, geralmente utiliza esse tipo de lubrificante. Tá? Então, quer dizer que ele, em pequenas quantidades, no caso de um vazamento, por exemplo, para dentro, ou em contato com a massa, em contato com um produto que seja alimentício, ele não irá contaminar. Não quer dizer que ele é comestível, tá, gente? Não vai pegar uma mãozada de graxa dessa e enfiar na boca. Tá? Então, beleza? Então, significa que se eu estiver trabalhando com óleo de grau alimentício, significa que eu tenho que fazer substituição a cada 2.000 horas. E aí, Vinícius, em cima do que você perguntou, esse cara é muito bom de não contaminante? Mas pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, você ter uma falha no retentor e ele vazar lubrificante para dentro da linha. Entrou na linha, vai embora. Certo? Aí vai contaminar a válvula, vai contaminar atuador e pode contaminar, inclusive, produto. Sim. Isso tudo nós vamos ver em sistema hidráulico pneumático. Eu estou até passando para a turma ali do 8º. Hoje eu vou falar, hoje não, hoje que eles vão apresentar um trabalho, mas já semana que vem nós vamos falar de armazenamento de ar. Estocar ar, igual a nossa digníssima. Então, isso aqui, turma, é o nosso plano de manutenção preventiva. Então, tem todas as ações aqui que eu faço de forma diária, trimestral e daí por diante. Então, por exemplo, vamos lá,
Trimestralmente, o que eu tenho que fazer? Verificar resfriadores, limpar se necessário. Nas unidades com secador incorporado, inspecionar condensador do secador e, se necessário, limpá-lo. Remover e inspecionar o elemento do filtro de ar, se necessário, limpar usando um jato de ar. E daí por diante, certo? Com 4.000 horas, desculpa. Se for utilizado esse Roto Inject Fluid, por exemplo, que é um óleo lubrificante, substituir o óleo e o filtro de óleo. Substituir o elemento fio de ar e daí por diante. Bom, com 8.000 horas, o que eu preciso fazer? Substituir o elemento reparador de óleo, substituir o kit da válvula de pressão e daí por diante. E lá nas 24.000 horas, realizar a revisão no motor elétrico e elemento compressor. Bom, turma, o que quer dizer? Então, diariamente eu tenho que fazer, verificar o nível de óleo, verificar a leitura no visor e verificar, por exemplo, condensados durante o funcionamento em carga. Quando chegar primeiro trimestre completo, certo? O que eu tenho que fazer? Essas todas as atividades que eu já vou ter feito todos os dias, mais essas aqui. Beleza? No final das 4.000 horas, o que eu tenho que fazer? Essas aqui eu já vou ter feito muitas vezes. Essas aqui já vou ter feito, vamos pegar aí 4.000 horas, um ano. Vou fazer uma conta de padaria assim. Então, quantas vezes essas trimestrais eu vou ter feito dentro de um ano? 4, né? Então, na quarta vez que eu fizer isso aqui, eu também tenho que fazer as de 4.000 horas. Certo? Virou o ano. Todo dia eu faço isso. A cada 3 meses isso. E lá no final do segundo ano de funcionamento, já inteirou as 8.000 horas. Então, eu tenho que fazer mais essas aqui, mais essas aqui. A partir do trimestral já era deles. Só que o nosso lá, ele não tinha trimestral. Ele só tinha de 2.000 horas, 4.000 e 8.000. E 24.000. Então, a trimestral lá, eles usavam, era de 2 em 2. Eu tinha um plano de 2.000, 4.000 e 8.000. Ficava caro. Só o técnico ficava na média de uns 4 a 5.000 reais. Só o técnico, mais as peças. Se não me engano, o kit, você comprava o kit, né? Então você entrava em contato com a eu quero um kit 4.000 horas para tal compressor. Aí eles te mandavam na caixa fechada todas as peças que precisavam ser trocadas. O kit devia ser uns 3, 4.000, ou de 4.000 horas. O de 8.000 devia ser umas 7.000 reais. Entendeu? Então, esse era o valor da conta. Então, turma, significa que, vamos pegar em 2 anos, quantas vezes eu já fiz o diário? Todos os dias. Esse aqui, fiz então 8 vezes a trimestral, certo? Essa aqui eu fiz 2 e essa aqui eu vou fazer 1. Então, é um plano acumulativo. Beleza? Então, todo plano preventivo, gente, ele vai ser acumulativo. Então, mais do que saber o que fazer e quando fazer, vamos pegar esse aqui, por exemplo, o item 12, que é a cada 4.000 horas. Certo? Se eu for lá no catálogo e pegar esse cara aqui, vai estar escrito desse jeito, ó. A especificação do óleo, tecnicamente as características dele, qual que é o procedimento e onde eu tenho que atuar. Ou seja, além de falar o que fazer, o próprio plano preventivo da máquina, lá no manual dela, explica como fazer. Isso aí referente à troca de óleo. Beleza? Entendido isso aqui? Agora vamos pegar outro, por exemplo. Vamos pegar o item 13. Fio de ar. Se eu for lá no manual, vai estar dessa forma aqui, ó. Então, onde ele está localizado, quais as recomendações e qual o
procedimento de troca. Beleza, gente? Turma, vocês estão vendo que todo plano preventivo, o que eu tenho como característica principal dele? Eu estou verbalizando uma ação. Então, o verbo está no infinitivo. Beleza? E é assim que vocês vão ter que escrever nos planos preventivos de vocês, aqueles que vocês estão criando. Beleza? Dúvidas em relação a isso aí? Tranquilo? Turma de casa aí, beleza? Moçada, agora, a preventiva, ela pode ter um custo elevado. Por quê? Pergunta boa de prova, hein? Por que a preventiva pode ter um custo elevado? Eu posso, então, estar com um plano errado, e esse plano errado, ou ele pode me gerar falhas, ou seja, eu estou com um período de intervalo muito grande, ou posso substituir peça sem necessidade, posso estar com um intervalo muito curto, então eu tenho que cuidar para que quando eu montar um plano preventivo, eu acho que no prazo e nas atividades a serem feitas. Beleza? O detalhe, turma, tempo. Posso gastar um tempo grande com a preventiva? Posso. Então, eu preciso dimensionar bem esse tempo de execução do plano. Beleza? Investimento. É caro instalar a manutenção preventiva? Uma manutenção bem estruturada, ela tem um valor considerável, vamos dizer assim. Tá? Porque você tem que ter uma equipe preparada, treinada, um software de manutenção funcionando. Né? Você vai ter que, às vezes, ter um estoque de peça, ok? E depois nós vamos falar um pouco de estoque de peça. Mais para frente, em gerenciamento de estoques. Tá? Então, em cima de tudo isso, ela pode te gerar um investimento um pouco mais alto em relação à corretiva. Beleza? Bom, e aí, turma? Vamos falar então sobre a preditiva. Para fechar, o que é a preditiva? Então, a manutenção que ela vai permitir garantir uma qualidade de serviço desejada, essa é a definição da NBR, tá? Com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Turma, quando a gente fala em preditiva, basicamente nós estamos falando num ato de acompanhar o desempenho de um equipamento. Então a gente vai fazer um monitoramento desse equipamento, certo? De forma a antecipar a ocorrência das falhas ou, no início da falha potencial, a gente já tem condição de identificar ela. Opa, a vibração começou a aumentar. Estou com excesso de temperatura aqui. Eu estou com um vazamento que não está visível ainda. Lembra que a inspeção na preventiva é sensorial? Mas com ultrassom eu já consigo pegar um vazamento na linha. Então, a preditiva, ela vai conseguir garantir qualidade do serviço, uma antecipação ainda melhor da falha funcional, ou seja, eu estou tentando pegar a potencial assim que ela começar a acontecer e evitar desperdício com aquilo que a gente acabou de comentar, onde a preventiva pode ser uma vilã. Ou seja, estou gastando peça além do que eu preciso. Estou fazendo trocas excessivas além do que eu preciso. Lembra que eu dei o exemplo para vocês de uma manutenção que era de 6, passei para 8, depois passei para 10 e não deu certo? Tudo, eu gastei
2 anos praticamente para tirar uma conclusão. A preditiva, se eu tivesse ferramenta na época preditiva à minha disposição, teria sido mais fácil. Ou melhor, eu tinha análise de óleo, mas ela não foi suficiente para a tomada de decisão. Talvez eu teria que ter uma análise de vibração ou alguma coisa do tipo. Beleza? Entenderam o que é preditiva? Tranquilo? Bom, então, turma, eu estou falando de algumas condições aonde eu vou conseguir monitorar. O que são as mais comuns? Análise de vibração, termografia, análise de óleo e ultrassom. Alguém de vocês já viu alguma coisa dessas 4? O que vocês fazem lá, Marcos? Ótimo. Termografia, quando você tem elétrica utilizando termografia, é muito bom. Em painéis elétricos, principalmente. Bom, turma, então, o que nós temos? Eu estou fazendo uma manutenção, então, sob condição. E, além disso, eu estou fazendo uma tentativa de antever uma falha que venha a ocorrer. Então, pode ser que aquela falha nem começou a potencial, mas eu já estou com um comportamento indicando uma alteração de comportamento. Então, uma vibração que está aumentando, uma temperatura que ainda não está alarmante, mas em relação à última que eu fiz, ela está maior. Certo? Uma análise de óleo que já identificou limalha de ferro dentro daquele óleo, porém ainda não está no estado crítico, indica que eu estou tendo um desgaste interno em algum lugar. Ou que eu posso ter uma pequena umidade naquele óleo. Pode ser que esteja entrando água naquele lubrificante. Ainda não em estado alarmante, mas indica que está tendo. Pode ser que eu tenha uma falha em breve. Entenderam? Então, esse tipo de situação, turma, que é importante a gente fazer uma predição. E aí eu vou investigar mais a fundo o que está acontecendo. Então, é uma manutenção, turma, que ela vai demandar um custo de execução baixo, um tempo de execução baixo, mas o grande calcanhar de Aquiles desse cara é investimento. Os equipamentos de manutenção preditiva são caros. A mão de obra para manutenção preditiva é cara. Treinamento, capacitação dos funcionários, mecânico, eletricista, principalmente, para execução da manutenção preditiva, ela tem um custo maior do que para as outras duas. Beleza? Então, executar ela é muito barato e rápida. Porém, até chegar no ponto de execução, compra de equipamento, compra de software, treinamento e capacitação, torna-se cara. Então, boa pergunta. Ótima pergunta essa. O que acontece, então? Que decisão que você vai fazer? Eu já passei por isso. Então, eu não tinha equipamentos de preditiva à minha disposição, então eu selecionei alguns equipamentos que eu faria preditiva deles. Então, por exemplo, os transformadores que eu tinha lá, eram 4, eu fazia análise de óleo deles a cada 6 meses. Então, eu contratei uma empresa, ela veio, coletou, só que a primeira vez que ela coletou, eu treinei os 3 eletricistas que eu tinha para fazer esse processo. Então, a partir das próximas vezes, eu comprava só o kit de coleta, o meu eletricista, um dos 3, ia lá, coletava, eu embalava e mandava para a empresa. Então, eu fazia preditiva, terceirizada, mas num item que eu fazia uma vez a cada 6 meses. Tinha outros 2 equipamentos lá, por exemplo, que eu fazia análise de óleo deles, uma vez por ano. Então, eu coletava a amostra e mandava. Agora, medição de vibração, aí ficava inviável.
Entendeu? Termografia ficava inviável. Até estava na busca lá por comprar uma câmera termográfica, mas até então não tinha sido aprovado. Então, depende essa questão. É uma alternativa, essa terceirização, só que é uma terceirização mais esporádica. Você põe um cara terceirizado dentro da empresa para suprir, por exemplo, acaba se tornando inviável muitas vezes. Sim, quando a gente vai falando de criticidade, é isso, você também não vai contratar para fazer tudo, né? Então, alguns equipamentos específicos, quando você não tem a possibilidade de ter a própria preditiva, aí você tem que definir equipamentos específicos para fazer esses processos. Beleza? Então, é o que o Gustavo perguntou. Então, mas aí o cara tem que estar dentro da sua empresa. Você pode contratar, por exemplo, por um tempo, se for para uma tomada de decisão dessa. Né? Eu vou ter o cara aqui 6 meses para ele monitorar tal equipamento e nesses 6 meses eu identifico o comportamento dele. Isso. Aí beleza. Só que isso a médio e longo prazo não é vantajoso. Então, por exemplo, algumas coisas, igual, por exemplo, vocês já ouviram falar em megâmetro para motor? Você medir o nível de isolação elétrica dos enrolamentos dele. Eu vou medir como que está o isolamento elétrico dele no enrolamento, motor elétrico. Né? Então, existe um dispositivozinho que chama megâmetro. Megâmetro? Acho que é megâmetro. Então, esse cara, por exemplo, eu tinha motores muito grandes, tinha motor de 500 CV, de 150 CV, de 300 CV. Nesses caras, eu contratava uma empresa, ele ia lá 2 vezes por ano e fazia essa medição. Depois eu comecei a ver que fazendo 2 vezes estava excessivo, a diferença era muito pequena, então valia a pena fazer 1 vez por ano. Aí eu ia lá, fazia medição e dava o resultado. Então eu sabia o nível de desgaste interno desses motores, na parte de enrolamento, na parte das bobinas. Certo? Então, vai da decisão e vai do custo, mas é uma alternativa, tá, Vinícius? Fazer isso que nós estamos comentando aqui é uma possibilidade. Tranquilo? Moçada, então, em cima disso, a gente fala da curva PF para fechar. Né? Então, em cima da curva PF, o que nós temos? Nós temos, então, o tempo de vida útil. Eu tenho o início da falha, que eu chamo de falha potencial. Então, quando essa falha potencial ela já começou, eu consigo identificar ela pelas preditivas. Então, as manutenções preditivas, elas vão ser muito importantes nesse ponto de eu conseguir identificar a falha potencial que já se iniciou. Agora tem um detalhe. Muitas vezes, logo no início da falha, eu não consigo identificar sensorialmente. Então, se eu não tiver um plano preditivo estruturado, ou se eu não tiver ferramentas preditivas, eu não vou conseguir identificar de forma sensorial. Beleza? Quero ver se a conexão do disjuntor está quente. Eu vou pôr a mão naquela conexão? Num barramento? Nossa, eu quero ver se aquele barramento está quente. Vou lá e... Não, está quente. Não dá para fazer isso, né? Aliás, faz. Pela última vez. Então, turma, não dá. Então, tem coisa que eu só vou conseguir identificar se eu tiver ferramental adequado para aquilo ali. Beleza? Bom, agora, quando eu começo a ter falhas que são sensíveis aos sentidos, um ruído, uma temperatura mais alta, quando eu vejo que o equipamento está solto, está vibrando, por exemplo, ou quando eu identifico que algum dano está sendo causado
em alguma estrutura anexa àquele equipamento, opa, nesses casos, sensorialmente falando, eu já consigo identificar pelas inspeções preventivas. Se nada for feito, aonde eu vou chegar? Na falha funcional. Então, essa turma que está mostrando aí no gráfico para vocês é a chamada curva PF. Então, a curva PF vai relacionar tempo de vida, tempo de operação do equipamento, falha potencial, falha funcional e onde eu consigo identificar de acordo com os métodos preventivos e preditivos que eu tenho dentro da minha manutenção. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Não. Pode ser que isso aconteça, mas a potencial é aquela falha que ela vai começar a ocorrer. Porém, o equipamento começa a perder eficiência, mas não tão direto. Aí, no caso, como você falou que ela pode ou não ter funcional. Volta no gráfico, aquele que está vendo, vamos dizer assim, eu não consigo identificar sem equipamento, certo? Certo. Então, assim, eu estou correndo risco de toda hora ter uma falha funcional mesmo naquele espaço. Sim, vamos pegar, por exemplo, um óleo lubrificante. Quando aquele óleo começa a ter perda de propriedade de lubrificação, não é do dia para a noite que ele perde. Tá? Ou seja, ele começou a perder capacidade de lubrificação, de escoamento, de troca térmica, de refrigeração também. Porém, se você trocar ele amanhã ou depois de amanhã, muito provavelmente ele já vai ter se deteriorado, você já começa a ter problemas em relação à questão de lubrificação, mas seu equipamento não vai parar no dia para a noite, certo? Agora, vamos imaginar que ao invés do óleo dar problema, ele rompa o reservatório de óleo. Passou um parafuso, foi lá e pá, arrebentou o cárter. Aquele óleo derramou. Você tem condição de esperar 2 dias o óleo vazado? Seu equipamento vai travar por falta de lubrificação. Então, são duas falhas diferentes, aonde a potencial começou, mas a funcional vai demorar a chegar. Outra, que a falha potencial começou, mas logo a funcional ocorre. Então, essas que a gente tem que ficar atento. E aí, quando possível, monitorar via sensoriamento. Respondido? Tranquilo? Turma, dúvidas? Morreu? Então, moçada, turma de casa, por hoje é só. Lembrando que segunda-feira da semana que vem